Você sabe o que é princípio da individualização da deficiência? Pode ser que você não saiba, mas certamente você já ouviu falar que não existe autistas iguais a autistas. Cada autista é de um jeito. Mas não são só os autistas. Todas as pessoas com deficiência, ainda que a gente considere grupos de pessoas com deficiências da mesma espécie, cada uma dessas pessoas tem uma deficiência diferente. Ou a deficiência se manifesta de maneira diferente em cada uma delas. E isso tem muita relação com o exercício de direitos que decorrem da condição de deficiente. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para falarmos sobre esse assunto. Tá a fim de ouvir? Aguenta aí que eu já te conto. Esse vídeo é um vídeo importante, pelo menos julgo eu que seja, tanto para as famílias atípicas, para as pessoas que estão aí correndo atrás de exercer direitos decorrentes da condição de PCD, quanto também para os colegas advogados que não têm muita experiência na área de defesa do direito das pessoas com deficiência. Esse princípio da individualização da deficiência é importantíssimo, é o princípio mais importante que você tem que ter em conta quando você está pleiteando um direito ou quando você está advogando para alguém que precisa exercer um direito. Por quê? Todo esse sistema de proteção dos direitos da pessoa com deficiência é muito recente no Brasil, né? A Lei Brasileira da Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é de 2015, não tem 10 anos. Historicamente, isso é muito pouco. A Convenção de Nova York foi em 2007. E foi a partir dela que surgiu esse sistema de proteção das pessoas, do direito das pessoas com deficiência. Essa sensibilidade de incluir as pessoas com deficiência. Antes não tinha isso, ou não tinha nessa escala. Então, como tudo é muito recente, as pessoas sempre têm dúvidas, coisas que não estão dizendo assim, não estão expressas na lei. Por exemplo, gente, como é que eu determino de quanto vai ser a redução de jornada daquele servidor que fez esse requerimento? O servidor tem deficiência ou um parente, um dependente tem deficiência, ele pediu. Aí o município, o Estado, né, o órgão público pode conceder 10% de redução de jornada, 20%, 30%, 40%, até 50%. Como é que vai definir isso? Gente, o que define é o princípio da individualização da deficiência. É preciso individualizar, considerar a deficiência naquele indivíduo. Naquele indivíduo, o que a deficiência causa? Como é que a deficiência desse indivíduo se relaciona com as atividades do dia a dia? Qual o suporte que essa pessoa necessita? Quanto de suporte o servidor que está pedindo redução de jornada, porque tem um dependente com deficiência, precisa oferecer para esse ente querido com deficiência? Só tem um jeito de saber, analisando a pessoa com deficiência em concreto. Por essa razão, tem duas coisas que são muito comuns, duas exclusões. Atenção, eu vou falar sobre isso, isso é importante. Tem duas exclusões que acontecem com frequência, inclusive aqui todo dia no escritório tem algum cliente com uma demanda desse tipo, que acontecem e que são ilegais e que só acontecem porque não levam em conta o princípio da individualização da deficiência. Dois exemplos. Primeiro exemplo, concurso público. A pessoa participa do concurso público na cota PCD, passa em todas as etapas, mas na hora que ela vai assinar o termo de posse, ou antes de assinar, antes de ser nomeada, ela passa por um último teste. Esse último teste, alguns editais chamam de avaliação biopsicossocial da deficiência. Aí formam uma junta médica ou uma comissão que tem médico e outros profissionais para avaliar a deficiência da pessoa. E aí, muitas vezes, especialmente no caso dos autistas, eles concluem que a deficiência é incompatível com o exercício do cargo. Houve um episódio que a gente comentou aqui em vídeo, se alguém puder colocar aqui, o editor, o vídeo, lá em Santa Catarina, concurso para delegado, todos os autistas foram excluídos. E isso não pode ser feito, sabe por quê? Porque você tem que individualizar a deficiência. Você não pode partir de um lugar
de que aquela é uma deficiência e todo mundo que tem aquela deficiência é incompatível com o cargo. Você tem que individualizar, é o princípio da individualização da deficiência, como ela se manifesta no indivíduo. E quais são as limitações, as restrições que essa deficiência causa? E geralmente, para você avaliar em concreto uma deficiência, individualmente, você não pode fazer isso por suposição em abstrato, porque existe o potencial risco de que aquela pessoa não venha a desempenhar tais e quais funções em razão da deficiência. Por isso que os editais mais cidadãos publicados hoje em dia, quando se trata de pessoa com deficiência, eles remetem esse assunto da aferição da deficiência e a sua compatibilidade com o cargo para o estágio probatório. Então a pessoa passa, é deficiente, claro, sofre uma avaliação e se aquela deficiência é compatível ou não com o cargo, nós vamos ver no estágio probatório. Deixa a pessoa trabalhar primeiro. Isso é que é individualizar a deficiência. Outra coisa muito costumeira, a pessoa pede redução de jornada, e muitos municípios estão fazendo isso, aí eles criam leis que falam assim, olha, redução de jornada é de no máximo 10%, ou de no máximo 20%, ou para ter 20% precisa ter 2 dependentes com deficiência. Isso é ilegal, gente. É ilegal porque, mesmo que seja lei, é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque esse direito à redução de jornada é um direito que decorre da Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York foi ratificada no Brasil pelo Congresso Nacional com força de emenda constitucional. Então, você lê a Convenção de Nova York, é o mesmo que estar lendo a Constituição. E a Constituição está acima de todas as outras leis. Então, não pode ter lei municipal que diga porque eu vou dar redução de jornada de 10%, de 20%, só as horas da terapia. Não existe isso. Por quê? Porque se você faz isso de antemão, já dizendo de quanto que vai ser a redução de jornada daquele servidor, você não está levando em conta a individualização, esse princípio da individualização da deficiência concretamente manifesta no servidor ou no dependente do servidor. Como não dá para você saber antes qual é a situação e qual é a necessidade, naturalmente que você não pode, por lei, já estabelecer uma regra que vale para todo mundo e não comporta exceção. Então, não pode ter lei limitando. O que nós sabemos é o seguinte, a redução de jornada ela não pode ultrapassar os 50% da jornada. Por quê? Porque 50% é razoável. 50% como teto máximo, de redução de jornada. Porque se passar de 50% também, já fica mais perto de um afastamento, de uma aposentadoria, do que de uma jornada de trabalho propriamente dita. Então, entre 10% e 50%, para decidir de quanto vai ser a redução de jornada, tem que avaliar o caso concreto. Não pode ter lei determinando isso antes. Se tiver, ela é inconstitucional. E, frequentemente, pessoas que têm que enfrentar essas restrições legais ou normativas, porque às vezes não é nem lei, o prefeito faz lá um decreto dizendo que a redução de jornada é só desse tamaninho para todo mundo, a pessoa pode desafiar esse tipo de ato normativo municipal ou a negativa da concessão da redução de jornada que você precisa através de uma ação judicial. Então, princípio da individualização da deficiência, fundamental para resolver questões que não estão expressamente previstas em lei, mas que são orientadas através desse princípio. Individualização da deficiência concretamente manifesta no indivíduo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.